Pessoal, então o segundo exercício extra, tá? Não é o exercício da nossa aula, é o exercício a mais. Funciona dessa forma. Aqui a gente tem uma peça de mecânica, não sei exatamente qual é o uso dela, qual é a finalidade dessa peça, mas essa peça está sendo submetida a uma compressão numa carga P. Perfeito. Só que acontece, ela tem um rasgo aqui que faz com que ela não seja simétrica e a carga esteja desalinhada do centro de gravidade da figura. Perfeito. O que a gente tem de limitantes? Aqui, definido pelo exercício, a gente tem que as tensões admissíveis no ferro fundido tem que ser de no máximo 30 MPa na tração e de 40 MPa na compressão. Tá? Aqui tem um erro no livro, tá? Sempre MPa ou P em maiúsculo. Beleza? Determinar a maior força P que pode ser aplicada. Então aqui tem a exceção da figura. Ponto A, o ponto C, que é o ponto de tal centro de gravidade. Ponto D, que é onde está sendo aplicado a carga. A gente olhar o ponto pontilhado, ele passa por aqui. E o ponto B na parte de baixo. Bom, legal. Pessoal, olhando a figura, tá? Qual vai ser o ponto tracionado e qual vai ser o ponto comprimido? Aqui tá. E aqui tá B. Tá? Então, já batendo o olho de cara, eu sei que o B é comprimido, tá? Não tenho nem dúvida. O A eu não sei, tá? O A pode estar comprimido ou pode estar tracionado. Isso vai depender do efeito que o momento vai gerar nisso daqui. Professor, esse exercício é diferente, a forma de resolução então é diferente. Não, é exatamente igual. Vou pegar essa carga e levar lá para o centro de gravidade dela. Vamos levar ela aqui para o CG. Tá aqui. Porque isso, ele pede para tensões de tração e tensões de compressão, exatamente. Só que se a gente olhar a figurinha aqui, é como se ele tivesse uma peça e olha, a carga está direcionada nesse sentido e está direcionada nesse sentido também. Então, nesse caso, a carga é uma carga de compressão. Perfeito? Então, a carga que entra aqui é a oriunda desse problema. Então, ela é uma carga que está comprimindo a figura. Carga de compressão. Só que essa carga na parte de baixo, lembra lá do celular, tá? Essa carga pode ser tão alta que, olha lá em cima, ela chega a soltar, ela chega a tracionar o celular. Então eu tenho que verificar. O B é comprimido, com certeza. O a gente vai verificar se essa flexão gerada por essa carga não é tão grande a ponto de tracionar ou não. Continua comprimido. Beleza? Augusto? Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, a gente pegou essa carga e trouxe para o centro de gravidade. Só que a gente não pode esquecer que a hora que a gente traz tem que vir um momento junto. Se essa carga está comprimindo aqui na parte de baixo, eu preciso colocar um momento que faça esse serviço, que comprima a parte de baixo. Para resolver isso, esse momento tem que ser no sentido positivo ou negativo de x? Vamos ver lá, Tarcísio. Tarcísio, se eu colocar esse momento no sentido negativo de x, olha como o x está para lá, tá? Se eu colocar esse momento para cá, você concorda que esse momento vai comprimir a parte de cima e vai tracionar a parte de baixo? Então, na verdade, esse momento vai estar fazendo um papel contrário do que essa carga está fazendo. O que eu tenho que fazer é o momento que comprima onde a carga comprimia antes. Então, para cá, eu tenho um momento nessa direção, tá? E quanto vale esse momento? Vale P vezes a excentricidade, tá?
excentricidade na direção y. Só que olhem aqui, a excentricidade é sempre a distância do eixo à carga. Então, se a gente olhar nesse nosso problema, a excentricidade está aqui. Então, a excentricidade é essa distância. E essa distância eu não tenho ainda. Eu sei que essa distância é y barra menos 10 milímetros. Posso até deixar indicado ali, mas eu não sei quanto vale isso. Então, a gente sabe que esse momento é a mesma coisa que P vezes y barra menos 10 milímetros. Beleza? Então tá aqui. A gente sabe então que a gente vai trabalhar com P e a gente vai trabalhar com esse momento. Antes da gente começar, a gente precisa saber quanto é esse momento. E para saber quanto é o momento, eu preciso saber qual que é essa altura aqui do CG. Então bora lá. Centro de gravidade da figura. Centro de gravidade dela. Para facilitar um pouquinho a nossa vida, eu vou pegar aqui, não vou redesenhar não. Ah, professor, por que não redesenhar? Tá com preguiça? Ah, isso aí. Tá aqui. Então tá aqui a figura, tá? Vamos desconsiderar essas partes circulares aqui, vamos considerar como se isso daqui fosse retinho. E lembra lá, para a gente calcular o CG disso daqui, a gente vai dividir isso daqui em 2. Ah, professor, eu sei uma fórmula que calcula direto o CG de uma seção T. Tudo bem, pode aplicar. Eu não decorei. Eu prefiro fazer seção 1, seção 2. E lembrar que o y barra vai ser somatório de área vezes y dividido por somatório de área. Então, primeiro, eu vou pegar como referência a parte inferior aqui da figura. Então, como referência a parte inferior, eu vou saber que, primeiro, figura 1, quanto vale a área dela? Vale 90 milímetros vezes 20 milímetros. 90 vezes 20. Quanto vale o y, a distância do CG da figura 1 até a base? O CG da figura 1 está aqui, na metade da altura dela. Quanto vale essa distância? Bom, vale 40 milímetros mais 10. Vale 50 milímetros. Então, isso daqui é o y da figura 1. Y1, 40 mais 10, 50. Não esqueça. Ficou com dúvida? Levanta a mão. Como diria o filósofo Minuto, não se reprima. Mas, vamos trabalhar com a figura 2. Figura 2, área 30 vezes 40. E a distância, agora, o CG da figura 2 está aqui. Está aqui. E eu quero saber a distância da base até o CG da figura 2. Metade da altura dela, 20 milímetros. Tá aqui. Então, bora lá. A somatória de área também. 90 vezes 20. Mais 30 vezes 40. Portanto, chegaremos ao y barra igual a 38 milímetros. Muito obrigado. Legal. Então vamos lá. Vamos calcular então o cálculo das tensões. Cálculo das tensões.
E vou começar com a tensão, que não é diferente. Ela é normal. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse probleminha e ao invés de trabalhar com a carga P e com o momento, agora eu vou trabalhar só com a carga P concentrada. Depois, calculo só o momento e eu somo os nossos problemas. Bora lá, copiar aqui. Vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui, eu vou deletar isso daqui. Beleza. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o ponto A, que é o nosso ponto de interesse, A, e o ponto B. Beleza. Essa carga P, pensando agora nela centrada, ela comprime toda a seção, tá? Então, tudo isso daqui é um pontinho comprimido. Então, tudo isso daqui vai estar sob compressão. E como que a gente calcula a compressão? A gente já viu. A gente calcular a compressão vai ser menos força sobre área. Isso devido ao normal. Bom, o que eu preciso? Eu preciso do P e preciso da área. O P eu não tenho, tá? Na verdade, eu estou tentando definir esse P. Então, a tensão devido ao normal vai ser em função de P menos P dividido pela área. Quanto é a área? Bom, a área é essa partezinha aqui inferior. Tá? Então, esse trecho aqui é a área. É a área da figura. 90 vezes 20, mais 30 vezes 40. Aqui dá 180, 80, 120, 300? 300 milímetros quadrados? Ô Henrique, não me desanime, cara. Só confirma a área pra mim, se não for. Não, não. Isso, 300? Boa. Então, 300. Não esquecendo que isso daqui é milímetros quadrados. Então, para a gente colocar em metros quadrados, milímetros é 10 a menos 3, ao quadrado 10 a menos 6. Então, aqui a tensão devido à força normal é 300 vezes 10 a menos 6. 1 dividido por 300 vezes 10 a menos 6 dá quanto? Trinta e 3,3 vezes 10 a sexta? Vezes 10 a menos a quinta, quarta. Oi? Por favor. Larissa, o teu isso foi para isso ou foi para área? Para área. Ah, tá. 1 dividido por 300 exponencial menos 6. 3,33. Então, aqui é 10 ao quadrado. A área é 3.000, não é 300. É verdade. Boa, passaram no teste. Obrigado. Então, na verdade, aqui fica 3.000. Vou apagar aqui. 3.000
vezes 10 a menos 6. Beleza. Quanto que dá 1 dividido por 3.000 vezes 10 a menos 6, então? $363,33. Valeu, Henrique. 363,33. P. Por que prof? Explica essa parte. Qual Antônio? Aqui, ó. É como se eu tivesse um aqui na frente, certo? Então, eu posso deixar menos P sobre 3.000 vezes 10 a menos 6. Posso deixar dessa forma. Ou isso daqui é a mesma coisa do que se eu fizer 1 dividido por isso, tá? Então, qualquer uma dos dois formatos estão corretos. Se você quiser manter essa equação e seguir com ela, segue. Ou se quiser deixar tudo lá em cima, segue dessa maneira. Tá? O mais correto é até seguir aqui, porque aqui tem um arredondamento. Então, as duas dariam iguais. Beleza? Então, ali foi a tensão devido à normal. Então, a normal vai gerar uma tensão de menos 333,33P, tanto no ponto A quanto no ponto B. E agora, vamos ver o que a flexão vai fazer nessa brincadeira. Vamos pegar aqui e agora eu vou tirar fora a carga normal. Vou deixar só o momento. Agora a gente consegue calcular o momento. Opa, volta aqui. O momento vai ser igual a P vezes Y barra menos 10 milímetros. Portanto, o momento vai ser igual a carga P, que a gente não sabe. O Y barra, a gente já calculou esse Y barra. 38 milímetros, 0,038. 0,038 menos 0,01. Portanto, o momento vai ser igual a 0,028 vezes P. Beleza. Então aqui, esse é o nosso problema. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Esse momento aqui vai tracionar a parte de cima. Tração. E vai comprimir a parte de baixo. Então, tração em cima, no ponto A, e compressão aqui na parte de baixo, onde está o ponto B. E como que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular que a tensão devido ao momento vai ser mais ou menos, dependendo do que eu vou estar calculando, momento em torno do eixo x, vezes a distância perpendicular ao eixo, nesse caso y, divididos pela inércia em torno do eixo x. Eita, que a gente vai ter que calcular a inércia também. Vamos lá. Vamos para o cálculo da inércia, então, da nossa figura. Inércia. Lembrando, então, figura 1, figura 2. E a inércia da figura em torno do eixo x vai ser a inércia da figura 1 em torno do eixo x mais a inércia da figura 2 em torno do eixo x. Inércia da figura 1 em torno do x. Lembrando que, olha lá, aqui está o centro de gravidade da figura como um todo. Aqui está o centro de gravidade da figura 1.
tá? Elas não estão coincidindo, tá? Então a gente vai precisar fazer aquela correção de eixos. Lembrando que a gente está calculando em relação ao eixo X. Vou colocar ele aqui. Beleza? Tá aqui o eixo X. Tá? Vamos lá. Como calcular a inércia de uma figura que os eixos não batem? Primeiro, a inércia normal, base vezes altura ao cubo sobre 12. Lembrando que a base é sempre a sempre paralela ao eixo que a gente está utilizando. A gente está utilizando o eixo X, então a dimensão paralela é 90. 0,09 vezes altura 20 milímetros, 0,02 ao cubo sobre 12. Mais. Bom, se eu tivesse o centro de gravidades coincidindo, estava aqui a nossa inércia e estava resolvido. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Só que quando eles não coincidem, eu preciso fazer mais a área do elemento 0,09 vezes 0,02 vezes a distância do eixo até o centro de gravidade da figura. Quanto vale essa distância aqui? Pessoal, essa distância vale, eu vou daqui até o centro de gravidade, então vale 50 milímetros menos essa distância. Então vale 50 menos isso daqui, tá? Vale 0,0... Ih, não vai caber. Aí eu vou pro lado. Vale 0,05, que é a distância da base até o CG da figura 1, menos o y barra, que é 0,038. Só que isso daqui ao quadrado. Portanto, a inércia da figura 1 em relação a x vai ser igual a... Só uma dica, pessoal, para quem for utilizar isso, estudar, sempre calculem à mão para vocês ganharem essa experiência. Mas o AutoCAD faz isso, tá? Até tem um videozinho lá no YouTube. Preciso fazer aula de fono. Tem um vídeo lá no YouTube mostrando como obter isso. Tem um comando chamado MassProp lá dentro, que ele te dá inércia, te dá centro de gravidade, te dá raio de giração, te dá várias propriedades geométricas da figura. Beleza? (3,192 vezes 10 a menos 7). 3,192 vezes 10 a menos 7 metros a quarto. Resolvido? Não! Precisamos calcular a inércia agora da figura 2. Inércia da figura 2 em relação a x vai ser igual base 30 milímetros vezes altura 40 milímetros ao cubo sobre 12 mais a área dela vezes a altura vezes a distância do eixo até o centroide da figura. Como que eu acho essa distânciazinha aqui? Eu faço y barra, essa distância toda, menos essa distânciazinha aqui. E isso tudo, menos isso, vai sobrar essa partezinha aqui. Então eu vou fazer 38 milímetros (0,038 menos 0,02 ao quadrado. E com isso, chegaremos à inércia da figura 2.
548,8 vezes 10 a menos 9. 548,8 vezes 10 a menos 9 metros a quarto. Somando os dois, tanto da figura 1 como da figura 2, chegaremos que a inércia da figura em relação ao eixo x será de 8,68 vezes 10 a menos 7. 8,68 vezes 10 a menos 7 metros a quarto. Bom, legal, pessoal. Então agora a gente já tem todas as informações que a gente precisa. A gente já tem, para calcular a tensão devido a uma flexão, a gente precisa saber o momento, já sabemos. A gente precisa saber o y, que é a distância, até o ponto que a gente está analisando, é só olhar na figura. E a gente precisa da inércia, também já temos. Então, bora lá. Vamos calcular primeiro a tensão no ponto A devido ao momento. Então, tensão em A devido ao momento. A tensão em A gerada pelo momento vai ser uma tensão de tração. Então, eu vou chamar ela de positiva. Mais momento, quanto que é o momento aplicado? Está aqui, 0,028 vezes P. Esse é um dos tipos de exercícios, pessoal, que eu acho que vale muito a pena a gente trazer tudo para a unidade internacional, tá? Então, deixar já tudo certinho aqui para a hora que a carga sair, já vai sair em Newton, por exemplo. Vezes a distância. A distância do quê? A distância do eixo até o ponto que eu estou analisando. Se eu estou analisando a distância desse ponto até lá em cima, até o ponto A, quanto vale essa distância? Vale 60 milímetros menos o y barra. 60 milímetros, 0,06 menos 0,038. Tudo isso dividido pela inércia. 8,68 vezes 10 a menos 7. Isso daqui vai dar quanto, pessoal? Zero vírgula 71 P. Só isso. Setecentos e 709,6 P. Eu acho que provavelmente sim, Henrique. Tá, tá mais coerente. 709,68 P. Lembrando que aqui é positivo, porque o ponto A está tracionado devido à flexão. Vamos calcular agora a tensão em B devido a M, devido ao momento. Lembrando que agora o ponto B, que é aquele pontinho inferior, ele está comprimido. Então não esquece de colocar o sinal aqui, tá? Olha lá o nosso problema, está aqui o momento, ponto B está sob compressão. Ele vai valer quanto? Vai valer o momento, 0,028 P. E a distância agora do eixo até o ponto B, do eixo X até o ponto B, é o próprio y barra. Então, 38 milímetros. 0,038. Divididos pela inércia, que é de 8,68 vezes 10 a menos 7. Chegaremos numa tensão de menos
1225,81. 1225,81P. Perfeito. Então a gente já calculou as tensões que a força normal geram em A e B, e a gente já calculou as tensões que essa excentricidade da carga gera tanto no ponto A quanto no ponto B. Então agora vamos aqui para as tensões finais, que é a soma das duas. Tensões finais. Beleza. Lembrando que a tensão final, a tensão vai ser a tensão devido ao normal mais a tensão devido ao momento. Vamos analisar primeiro o ponto A. Tensão lá no ponto A. Qual é a tensão devido ao normal no ponto A? Ó, devido ao normal é toda de compressão menos 333,33P. Tensão no ponto A, então devido ao normal, menos 333,33. Tá meio encapetado o negócio. Beleza. Mais agora a tensão devido à flexão, devido à tensão do momento. Tá? A tensão no ponto A, devido ao momento, mais, está tracionando, 709,68. Mais 709,68P. Somando os dois, dá quanto? 376,35. 376,35P. Pessoal, resultado deu positivo. O que significa o resultado positivo? Significa que nesse caso a gente tem uma tração. Tá? Então o ponto A é o ponto que está tracionado. Não interessa o quanto. Se eu colocar uma carga de 1 kN, 10, 20, 30, 50 kN, vai dar um valor positivo. Então ele está tracionado. Vamos lá para a tensão no ponto B. Tensão no ponto B vai ser a tensão devido ao normal, tanto em A quanto em B, são iguais, menos 363,33P. Só que a tensão devido ao momento aqui no ponto B, tensão em B devido ao momento, menos 1225,81P. Isso daqui vai dar menos 1559,14. Menos 1559,14P. Opa, ficou negativo. Se ficou negativo, significa que isso daqui está comprimido. Beleza. Então, tem tração e compressão nos dois. O que eu preciso fazer agora? Bom, agora eu só preciso comparar essas tensões. Por quê? Eu sei que o ponto A está tracionado e eu sei que o ponto B está comprimido. Só que eu tenho um limite de tração e um limite de compressão. Professor, esse 1225 não era no ponto D? Mas não tem ponto D, Evelyn. Era no B. Ah, o ponto D é o ponto onde estava aplicada a carga. A gente calculou aqui, ó, no pontinho B, que é o ponto mais extremo. Sempre a gente calcula as tensões nos extremos. Então, na hora que a gente calculou aqui, olha que a distância deu 0,038. 0,038 é a distância da linha neutra, da linha que passa pelo CG até o ponto B. Se eu quisesse calcular a tensão D, eu faria y barra menos 10. Ficou claro, Evelyn? Beleza. Então, bora lá. Pessoal, então eu sei que a tensão no A é de tração e em B é de compressão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente comparar esses resultados. Como assim comparar? Na verdade, eu vou dimensionar isso daqui. Por quê? Lembra lá do nosso exercício?
Que eu não tirei print dessa vez. Deixa eu voltar lá em cima então, tirar um print. Coisas que não necessariamente tem a ver com a aula, mas que ajuda bastante, pessoal. Se vocês precisarem tirar print de uma região, aperta a bandeirinha do Windows Shift S, tá? Você pode tirar retangular, ou se você quiser tirar um print todo diferentão, você consegue tirar também. Tá? Não é muito a ver com a aula, mas é bem prático, isso daqui ajuda bastante. Bom, tá aqui. Então vamos voltar lá onde a gente estava desenhando. Volta aqui. Volta aqui. Beleza. Então vamos comparar. Comparar com o quê? Eu sei que a tensão em A está sendo uma tensão de tração. Então a tensão em A ela tem que ser menor do que a tensão do que o material suporta quando tracionado. As maiores tensões admissíveis para a peça de ferro fundido são de 30 MPa na tração. Então, olha, ponto A tracionado. Então, esse ponto tem que chegar numa tensão menor do que 30 MPa. Significa que 376,35 tem que ser P, tem que ser menor ou igual do que 30 vezes 10 a sexta. Portanto, P, para que a estrutura não rompa por tração, tem que ser menor ou igual a quanto? 30 vezes 10 a sexta, divididos por 376,35. Setenta e 79,71 kN. Legal. Então, para que a estrutura não tenha problemas que a tensão de tração supere ao que o material suporta, eu posso limitar minha carga a 79,71. Só que eu também tenho o ponto B aqui. E o ponto B é um ponto que está comprimido. Então, se ele está comprimido, o meu limitante vai ser a tensão agora de compressão, que para o nosso problema é de 120 MPa. Então, a tensão aqui tem que ser menor do que 120 MPa. Pessoal, lembrando que o sinal de menos aqui, ele só serve para dizer para a gente que é compressão, tá? Então, se eu estou comparando uma tensão de compressão com uma tensão de compressão, eu uso um módulo, tá? Ou você usa um módulo, ou você põe aqui um sinal de negativo para falar que isso daqui é compressão também. Tá no mesmo, o estado vai ser o mesmo. O importante é ter esse entendimento, que o sinal negativo aqui, ele só quer dizer para a gente que, olha, essa tensão é de compressão. Então, se eu vou comparar com uma tensão de compressão, eu utilizo o módulo. Então, 1559,14P menor ou igual do que 120 vezes 10 a sexta. Fazendo isso daqui, vamos chegar no valor de P menor ou igual a 76,97. Portanto, pessoal, qual é a carga máxima que a gente pode aplicar nessa sisteminha? Se eu aplicar essa carga, eu rompi por compressão. Então, quem limita o nosso problema é a menor das duas. Essa daqui. O máximo de carga que eu posso aplicar no nosso problema, 76,97 kN. E quem é o limitante? O limitante para a gente é a tensão de compressão. Digam que não é lindo isso daqui, pessoal. Está resolvido o nosso problema. Esse sabadão, senta lá no Parque Barigui, pega um exercício desse para resolver.
Quer coisa melhor? Eita, que tá gravando.